Olá, meu aluno, minha aluna, futuro e futura escrevente do TJ São Paulo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Diego Ribeiro, professor de Matemática, Raciocínio Lógico do GRAM e coordenador de carreiras militares. A gente está aqui para tocar esse projeto que ele é diferenciado, né? É o projeto Sprint Final 80-20, um projeto baseado no teorema, né? No princípio de Pareto, que fala que 80% dos resultados advém de 20% do teu esforço. Então, se você... Observe que a gente está falando de sprint final. Então, é aquele último gás. Se você ainda não viu a disciplina de matemática, a gente vai trazer aqui exatamente o que vai fazer a diferença. Para isso, eu fiz uma pesquisa das últimas provas do TJ São Paulo, trouxe algumas questões, inclusive, tá? Selecionei os principais temas para a gente poder trabalhar nesse sprint final, que deve possuir em torno de 6 blocos de 30 minutos, tá bom? Foi um trabalho aí bem dedicado para trazer aquilo que há de melhor para você, de mais efetivo, de mais eficiente. Tudo bem? Vamos começar então? Vem comigo no nosso material. Sprint Final, Projeto 80-20, TJ São Paulo, com a melhor disciplina do teu edital, que é a matemática. Para quem não me conhece, eu sou formado pela Academia da Força Aérea, fui oficial da FAB por 10 anos, atualmente exerço o cargo de agente de Polícia Federal, leciono algumas disciplinas pelo GRAM e deixo aqui o meu Instagram, @prof.diegoribeiro. A gente está sempre disposto e disponível, né, a auxiliá-lo, a tirar sua dúvida, a falar sobre concurso público, qualquer necessidade que você tiver desse evento, né, dessa ferramenta que é o Sprint Final ou de outros eventos que, por acaso, tenha despertado alguma dúvida aí para você, tá bom? Vamos lá, falando do princípio de Pareto, justificando, inclusive, o nome do evento, que é 80-20, né? Então, é a regra 80-20, é um fenômeno que afirma que cerca de 80% dos resultados são gerados por 20% das causas e, consequentemente, 20% do resultado advém de 80% do teu esforço. Então, o propósito é abordar somente os pontos que são, de fato, mais importantes dentro da disciplina. É o que a gente vai fazer aqui. Essa é a nossa proposta, trazer de fato o que tem maior relevância, maior importância, baseado inclusive em estatística, né? Baseado inclusive no índice de incidência do assunto nas provas do TJ São Paulo. Então, reforçando aí o teorema, o princípio de Pareto, tá aí 20% do esforço vai resultar, né, em 80% aí vai causar 80% do teu resultado. É isso que a gente espera. O teu edital, ele é composto de 13 tópicos. Operações com números reais é o tópico 1. Mínimo múltiplo comum, MMC e MDC no tópico 2. Razão e proporção no 3. 4, porcentagem. 5, regra de 3 simples e composta. 6, média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Equação do primeiro e segundo graus. Sistema de equações do primeiro grau. Relação entre grandezas, tabela e gráficos, sistema de medidas usuais, noções de geometria, forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras, e o 13, o último item, que é resolução de situações e problemas. Pessoal, item 1 e item 13, eu, professor Diego, considero dois tópicos, na verdade, bem genéricos, né? Então, basicamente, todas as questões a gente vai ter operações com números reais, não tem jeito, né? O diferente disso seria trabalhar com números complexos, que não está previsto no teu edital. Não vamos trabalhar aqui com número imaginário, então tranquilo. E resolução de situação-problema, qualquer problema que vier na tua prova é uma resolução de situação-problema, tá bom? Entendo que o item 13 também está bem relacionado a questões de álgebra. Então, aquelas questões, sei lá, vou criar um exemplo aqui agora. Maria comprou 2 maçãs e 2 bananas e pagou R$12. Diego comprou 3 maçãs e 1 banana, pagou R$8. Qual o valor, né? Que aí vai acabar gerando, inclusive, um sistema de equação do primeiro grau. Perceberam? Então, o item 1 e o item 13 é genérico e está presente em todas as questões. Daí, a gente fez um apanhado geral, né, das últimas 3 provas, 2 do ano passado e uma de 2021,
tivemos aí esse resultado, né? Todas as provas aí com 6 questões de matemática. E aí eu trouxe aqui para você, numa tabela, o resultado desse trabalho. Então, razão, proporção e regra de 3, um total de 5 questões aí nas últimas 3 provas. Porcentagem, geometria e médias, 4 questões cada tópico. Então, de fato, na minha opinião, né, estatisticamente falando, esses são os pontos que você precisa dominar. Razão e proporção, regra de 3, porcentagem, geometria e médias. Voltando para o teu edital, é isso aqui que a gente vai trabalhar. Mas, Diego, você falou que ia trabalhar 20% do edital, que ia resultar em 80%, não é isso? Sim. Mas olha só, deixa eu explicar um negócio para você. Quando a gente trabalha razão e proporção e regra de 3 simples e composta, são assuntos bem próximos, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, porcentagem, a gente também trabalha a regra de 3. Básico, né? Bem básico. A gente, de certa forma, acaba trabalhando um item e outro. Então, estudando a fundo esse teu edital, eu visualizei essa proposta. Tá? Essa é a melhor forma da gente trabalhar os principais tópicos e de forma totalmente interrelacionada. Tá bom? Então, o que realmente assim, vai fugir um pouquinho, volta para o edital, o que vai fugir um pouquinho é geometria, média aritmética. Porque ao trabalhar razão e proporção, porcentagem, regra de 3, pessoal, estão muito bem relacionados esses assuntos e vocês vão verificar aqui, tá bom? De maneira que se eu fosse trabalhar, de fato, né, 2 tópicos, ia ficar muito enxuto, ia ficar muito maçante, né? Imagina a gente fazer aqui 6 blocos, fazer aqui 3 horas de média, ou 3 horas de geometria, ou 3 horas de razão e proporção. Então eu consegui, né, consolidar esses principais tópicos aqui nesse sprint final 80-20. Tudo bem? Podem confiar que vai dar certo. Então vamos comigo. Vamos começar então falando de razão e proporção. Lembrando que a tua prova, né, está aí prevista para o dia 8 de setembro de 2024. Então, falando de razão e proporção. Primeiro, o que é razão, pessoal? Razão nada mais é do que a divisão de 2 números. Então, 2 dividido por 5, ou 2 para 5. 8,5 dividido por 4, ou 8,5 para 4. Então, uma comparação aqui. Quando eu falo de cada 30 policiais, 15 são agentes. 15 são agentes. Eu tenho uma relação de 1,5 ou 15 para 30. De agentes para total. Uma questão certa para cada 2 erradas. Então tem 1,5, ó, acerto e erro, numa relação de 1 para 2. Isso é razão, galera. De cada 100 candidatos, 10 são aprovados. Eu tenho uma relação aqui de 10%. Eu tenho uma relação aqui de aprovados e total, 1 para 10. A cada 10 candidatos, 1 é aprovado. É a mesma coisa que dizer que a cada 100, 10 são aprovados. São equivalentes. Então aqui um exemplo. Outro exemplo. André e Bruno realizaram um simulado de 10 questões. André acertou 7 questões e Bruno 9. Então vamos lá, ó, André. O André, ele acertou 7. E se são 10, ele errou 3. Já o Bruno, ele acertou 9 e errou 1. Eu quero a razão. O que é a razão? Divisão entre 2 números, entre o número de erros de Bruno e o número de erros de André. Então eu quero erros de Bruno dividido pelos erros de André. Isso aqui vai dar 1 para 3 ou 1/3. Essa é a razão. Na medida do possível, pessoal, a gente sempre vai procurar trabalhar bastante a parte conceitual, tá? É como se fosse realmente a base que precisa estar bastante consolidada para que a gente possa desenvolver outros conhecimentos acerca do conteúdo. Tudo bem? Então a gente vai sempre frisar bastante essa parte introdutória, a parte conceitual. Você já entendeu que razão é a divisão entre 2 números.
Agora a gente vai falar de proporção, que nada mais é que a equação ou igualdade entre essas duas razões. Então eu posso dizer o seguinte, ó, A está para B, assim como C está para D. Eu posso colocar na forma de fração. A está para B, assim como C está para D. Pessoal, isso é proporção. Vamos lá. Produto dos meios pelos extremos. É assim que a gente resolve uma proporção. Se eu tenho A está para B, assim como C está para D, eu tenho A e D, os extremos. B e C, eu tenho os meios. Então, a propriedade fundamental diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, multiplica, com certeza você já ouviu isso, multiplica cruzado. Multiplica cruzado nada mais é do que igualdade, né, do produto dos meios pelo produto dos extremos. Vamos para mais um exemplo. Em uma sessão do TJ São Paulo, a proporção entre o número de escreventes e o número de analistas, então eu já coloco assim, ó, E sobre A, escreventes sobre analistas, é de 7 para 5. Sabendo que o número total de escreventes e de analistas é 60, ou seja, a outra informação me diz que E mais A é igual a 60. Quantos escreventes e quantos analistas existem na sessão? Meus alunos, uma questão perfeitamente possível de cair na tua prova. Talvez não com essas palavras, mas com esse raciocínio, tá? Ele me disse que a razão, que você já sabe que é a divisão entre dois números, a razão entre escreventes e analistas, e aí eu preciso colocar em cima o que vem primeiro. Se ele falou a razão entre escreventes e analistas, então vai ser escrevente dividido por analista. Está numa relação de 7 para 5. Então, fiz a devida tradução. Escreventes estão para analistas, assim como 7 está para 5. Vamos fazer uma interpretação rápida dessa fração? Ora, se são 7 escrivães para cada 5 analistas, eu chego à conclusão que de 12 servidores, né, 7 mais 5, eu vou ter 7 escreventes e 5 analistas. Essa relação tem que ser automática. Assim que você verificou uma razão, você já precisa fazer esse raciocínio. Vamos lá. Numa sala, há meninos e meninas, tá? Numa razão, meninos e meninas de 1 para 4. Ou seja, a cada um menino, há 4 meninas. Isso significa que no universo de 5 alunos naquela sala, eu tenho um menino, 4 meninas. Se eu tiver 10 alunos, eu tenho 2 meninos e 8 meninas. Se eu tiver 15, eu tenho 3 meninos e 5 meninas. Eu mantenho essa proporção. Perceberam? 1 para 4. Então, se eu tenho 15, eu tenho 3 meninos, 12 meninas. Diego, se eu tiver 20, eu tenho 5 meninos e 15 meninas. Eu mantenho a proporção. Tá bom? Vamos lá, mantenho a razão. Então, vamos lá. A cada 12 servidores, eu tenho 7 escreventes e 5 analistas. Vamos continuar. Ele me disse que o total é 60? Disse. Então, eu posso criar agora uma proporção. Ora, para cada 12 servidores, eu tenho 5 analistas. Então, se eu tiver 60 servidores, eu vou ter X analistas. Olha lá, olha que interessante. Como é que eu resolvo essa proporção? Produto dos meios pelos extremos, pelo produto dos extremos. Ou multiplico cruzado. Então, 12x vai ser igual a 300. X é igual a 300 dividido por 12, que é igual a 25. Então, olha, dentre os 60 servidores, eu vou ter 25 analistas. Diego, e para encontrar escreventes? 60, que é o total, menos 25, igual a 35. Está aqui o nosso gabarito e a nossa resposta. Tá bom? Eu trabalhei o total de 60, observe que eu trabalhei o total de 60, e o total que a razão me deu, que é 12. Ora, se é 7 para 5, a cada 12 eu tenho 7 escreventes e 5 analistas. Coloquei a quantidade de analista para 12 servidores, para 60 servidores eu terei
uma razão proporcional, né? Eu teria um número que é proporcional àquela fração dada primeiro. E eu chamei de x um número de analistas. Perfeito? Vamos avançar. Agora é a Vera. Agora é a Vera. Pessoal, trouxe apenas questões do TJ São Paulo, para que a gente possa confirmar a importância e a relevância desses assuntos, desses temas, e para você já se acostumar e já se familiarizar com a maneira de cobrança da VUNESP. Bora? Então vem comigo. Em uma pesquisa realizada em 2019, com 200 pessoas, então ele já me deu aqui o total igual a 200. Ah, e detalhe, olha para mim. Deixa eu explicar um negócio para você. Vocês vão observar que eu tenho um padrão, uma maneira de resolver questões. Eu sempre faço tradução. Observe que a questão me disse em português. Em uma pesquisa realizada em 2019 com 200 pessoas, então eu já escrevi o quê? Total 200. As informações estão sendo dadas e eu estou traduzindo, estou colocando, estou codificando, estou organizando os dados para poder responder a questão. Isso facilita a minha vida. Primeiro, que eu consigo colocar todos os dados de maneira simplificada, fora de texto. Segundo, que eu não tenho risco de voltar ao texto e pegar uma informação errada. Então, sugiro, tá? Sugiro que vocês procurem praticar dessa maneira também, que facilita a resolução da questão. E facilita o entendimento também. Então, total 200, identificou-se que a razão entre o número de pessoas que não tinham filhos e o número de pessoas que tinham filhos era de 6 para 19. Beleza, então eu tenho o seguinte, ó, sem filhos dividido por com filhos igual, não é isso? Ó, não tinham filhos, tinham filhos. 6 para 19. O que eu consigo concluir aqui? Que a cada 25 pessoas, 6 estão sem filhos e 19 com filhos. Vamos trabalhar já esse total? Eu quero saber quantos não tinham filhos, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 100 filhos dividido pelo total da razão, que é 25, vai ser igual. Tá copiando isso aí? Tá copiando isso aí? Então, ó, 100 filhos eram quantos? 6. Beleza, ó, então 6 está para 25. Assim como aqui é o total sem filhos, está para a população de 200, que é a pesquisa, que foram as pessoas que participaram da pesquisa. Tudo certo até aqui? Quer chamar esse total de 100 filhos de X? Não tem problema. Quer mudar Galera, a letra que você vai colocar, o código que você vai colocar, é com você, tá bom? Eu chamei 100 filhos e, para descobrir aqui o total de 100 filhos relacionado a 200 pessoas, eu chamei de X. Agora eu vou resolver essa equação. Multiplico cruzado, ó. Então, 25x igual a 1.200. X vai ser igual a 1.200 dividido por 25. 1.200 dividido por 25 vai ser igual a 48. Então, observe que, nesse universo de 200 pessoas, 48 sem filhos. E com filhos, 200 menos 58, que vai dar 152. O que eu fiz? Eu fiz 200 menos 48. 200 menos 48, que dá 152. Então, 152 com filhos. Tá aqui, ó. Pronto. Eu nem sei ainda o que a questão está pedindo, mas eu já trabalhei as poucas informações que a questão me deu. Já trabalhei as questões dadas. Um total de 200, 6 para 19. Então, a cada 25, 6 não tinham filhos, 19 tinham. Então, já joguei aqui na proporção para encontrar dentro da população de 200 quantos não tinham filhos. Então, 6 para 25, assim como o x está para 200. Beleza, vamos continuar a questão agora. No ano passado, ou seja, foi feita outra pesquisa, as mesmas pessoas participaram de outra pesquisa, ocasião em que foi identificado que o número de pessoas que não tinham filhos, ou filha, né, havia diminuído em 12. Então, peraí, ó, essa é a primeira situação. Na segunda pesquisa, o que aconteceu? Sem filhos eram 48,
diminuiu em 12, então ficou o quê? 36. Então, 36 sem filhos. Ora, para onde foram esses 12? Eles tiveram filho. Se eles tiveram filho, eu vou acrescentar 12 a 152, que era o número de pessoas com filhos. Então, vou fazer o seguinte, ó, 152 mais 12 vai dar 164 com filhos. Beleza. Eu só traduzi, galera. Eu só traduzi. Na pesquisa realizada no ano passado, ou seja, na segunda pesquisa, a razão entre o número de pessoas que não tinham filhos, então sem filhos, e as pessoas que tinham filhos, então com filhos, vai ser igual ao quê? 36 para 164. Dá para simplificar isso aqui? Dá para simplificar? Vamos dividir por 4? Por 4. Por 4. Se eu dividir tudo por 4, vai dar 9. 36 dividido por 4 dá 9. E 164 dividido por 4 vai dar 41. Então, aqui está a razão da segunda pesquisa. 9 para 41. Tá tranquilo? Perceberam? Galera, uma questão idêntica ao exemplo que eu utilizei com escreventes e analistas numa sessão do TJ São Paulo. Aquele exemplo antes de começar as questões. Perceberam? Simples, galera. E eu aposto numa questão assim. Tá bom? Eu aposto numa questão assim. Vamos para a segunda questão? Ainda sobre razão e proporção. Uma fórmula muito usada por motoristas de aplicativos para saber se vale mais a pena abastecer o carro de motor flex com gasolina ou álcool é dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for maior do que 0,7, então se for maior que 0,7, é mais vantajoso abastecer com gasolina. Se for menor, então se o etanol dividido pelo preço da gasolina for menor que 0,7, é mais vantajoso abastecer com etanol. E se for igual a 0,7, é indiferente, tanto faz. Renan, que é motorista de aplicativo, fez as contas por essa fórmula e verificou que seria mais vantajoso abastecer com etanol. Então significa que o preço do etanol dividido pela gasolina vai ser menor que 0,7, porque ele disse que é mais vantajoso abastecer com etanol. Beleza. Já que o preço do litro da gasolina estava em R$ 5,10. R$ 5,10. O preço do litro do etanol usado nos cálculos do Renan, necessariamente, galera, vamos só trabalhar essa equação aqui, ó. O etanol é o que eu quero saber, a gasolina é 5,10, e isso tem que ser menor que 0,7. Então, o preço do etanol vai ser menor do que 5,10 vezes 0,7. Essa multiplicação vai dar 5,10 vezes 0,7, vai dar 3,57. R$ 3,57. Tá aqui, ó. Salvo engano, essa questão é de 2023, tá? Questão recente. O gabarito está previsto na alternativa de letra C de coragem. Era menor do que 3,57. Pegou a visão? Conseguiu compreender? Sem mistério, né, pessoal? Sem mistério. Vamos falar agora de regra de 3? Vamos falar de regra de 3? Vem comigo, então, no material. Já finalizamos o item 3, razão e proporção. Vamos falar agora de regra de 3, pessoal. Então, quando eu tenho duas grandezas variáveis, elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E esse é o primeiro conceito que eu quero que você compreenda. Quando eu tenho duas grandezas, vamos criar aqui um exemplo agora. Quantidade de... Vamos falar de doce. Deu vontade de comer brigadeiro agora. Você tem latas de leite condensado e número de brigadeiros. Concorda que quanto mais latas de brigadeiro, mais brigadeiros, mais latas de brigadeiro eu falei? Quanto mais latas de leite condensado eu tiver, mais brigadeiros eu consigo produzir? Então eu tenho duas grandezas aqui diretamente proporcionais. Quer outro exemplo? Pintar uma parede. Se eu tenho um pintor,
Ele consegue pintar uma quantidade X de parede por dia. Se eu tenho 2 pintores, eu duplico, né? Ele vai pintar mais. Então, quanto mais trabalhadores, mais área pintada. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Observe que a gente está falando de regra de 3, ó, já entramos em proporção. O assunto que a gente acabou de explicar. Grandezas inversamente proporcionais ocorre o contrário, quando uma aumenta, a outra diminui. Quer um exemplo? Vamos lá. Você tem uma determinada área para pintar, uma área X. Se você usar um pintor, esse pintor vai levar 4 horas para pintar aquele muro. O muro está definido. Então, um pintor demora 4 horas. Se eu acrescentar outro pintor com a mesma força de trabalho, vai gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Vai pela metade. Então, com um pintor, 4 horas. 2 pintores, 2 horas. São grandezas inversamente proporcionais. Pintores e tempo. Quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido, menos tempo, aquele serviço é executado. Tranquilos? Vamos lá. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo uma delas, numa determinada razão, a outra aumenta ou diminui na mesma razão. Então, se eu multipliquei por 2, essa grandeza, a outra vai ser multiplicada por 2. Se eu dividir por 2, a outra também vai ser dividida por 2. Exemplo, você vai numa loja, né? Você tem porte de arma, vai comprar uma munição de 9 milímetros, você vai pagar R$2. Se você comprar 2, R$4. Se você comprar 5, R$10. Então, munição, a grandeza munição e a grandeza valor são diretamente proporcionais. Se eu aumento aqui, aumenta aqui. Se eu dupliquei, duplica. Se eu tripliquei, triplica aqui. Diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais ocorre o contrário. Quando aumento, a outra diminui na mesma razão. Quando eu diminuo uma, a outra aumenta na mesma razão. Então, se eu multipliquei por 2, aqui vai dividir por 2. Se eu dividir por 2, aqui vai duplicar. Exemplo, um helicóptero voando. Vamos lá. A gente vai falar aqui de tempo e velocidade. Então, a 270 km por hora, ele demora 1 hora para chegar em determinado lugar. Nesse caso, a distância ela é fixa. A distância não varia. Tá? A distância não varia, do ponto A ao ponto B. Então, aqui, ó, do ponto A para o ponto B. Voando a 270, demora 1 hora. Voando a 135, o que eu fiz aqui? Eu dividi por 2. 270 dividido por 2, 135. Ele vai levar o quê? Mais tempo ou menos tempo? Observe que o helicóptero está mais devagar. Quando ele estava mais rápido, ele demorou 1 hora. Se ele está mais lento, vai aumentar o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu dividir por 2 a velocidade, elas são inversamente proporcionais, a grandeza tempo vai multiplicar por 2. Olha que interessante. Então, 2 vezes 1, 2 horas. Então, esse helicóptero voando a 135 vai demorar 2 horas. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu aumento a velocidade, o tempo vai diminuir. Regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Num certo instante do dia, um poste com 15 metros de altura projeta uma sombra de 5 metros no chão. Então, aqui o poste com altura de 15 metros e aqui a distância da sombra projetada, né? Ó, 5 metros. Qual o comprimento da sombra de uma pessoa localizada ao lado do poste, medindo 1,5 metros de altura nesse mesmo instante? Galera, a sombra projetada, ela é diretamente proporcional, concorda? Ela é diretamente proporcional. Então eu posso dizer o seguinte, aqui, ó, lembra que eu falei que os assuntos estão interrelacionados? Uma questão com regra de 3, que eu vou trabalhar proporção. Ó, eu vou dizer o seguinte, ó, o poste está para a sombra projetada, assim como a pessoa está para a sombra projetada. São grandezas diretamente proporcionais? Sim. Quanto maior o objeto, maior a sombra. O que eu faço? Multiplico o cruzado.
Então, 15x igual a 7,5. O x vai ser igual a 7,5 dividido por 15, igual a 0,5. Então, a sombra projetada é 0,5 metros ou 50 centímetros. Tá aí. A resolução já estava no slide, mas a gente fez aqui direto. Então, quanto maior a altura, maior vai ser a sombra. Grandezas diretamente proporcionais. Agora, olha só, com grandezas inversamente proporcionais, como é que vai funcionar? Então, está aqui mais uma vez o exemplo do helicóptero. Então, o helicóptero voando a velocidade de 100 km por hora, eu tenho a grandeza velocidade e eu tenho a grandeza tempo. Já sabemos que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, vamos lá. Então, ele a 100 km por hora, ele faz o percurso em 2 horas. Se aumentarmos a velocidade do helicóptero para 200, aumentei 200. O que eu fiz? Multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2 e são inversamente proporcionais, aqui eu vou ter que dividir por 2. Então, o resultado, 1 hora. O tempo necessário para fazer o mesmo percurso será de uma hora. Tá aí, ó. Resolvido. Galera, regra de 3. Regra de 3. 100 está para 2, assim como 200 está para x. Lembra que na diretamente proporcional a gente multiplicou cruzado a proporção, a equação? Produto do meio, né, igual ao produto dos extremos? Pois é. Na relação de inversamente proporcional, a gente vai multiplicar em paralelo. Então, em vez de multiplicar assim, a gente multiplica em paralelo. 100 vezes 2, 200, igual 200 vezes x, 200x. Então, x igual a 1. Mesmo resultado. Tá bom? Chegamos ao mesmo resultado. Tranquilidade? Tudo certo até aqui? Então, a gente vai dar um intervalo, a gente volta no próximo bloco, falando ainda de regra de 3, resolvendo exercícios e falando também de regra de 3 composta com a técnica bastante interessante denominada processo pelo produto. Não sai daí.